Saudações, a gente vai discutir nesse vídeo os padrões criador e controlador, que a exemplo dos padrões expert, baixo acoplamento e alta coesão, são os chamados padrões GRASP, que foram catalogados inicialmente por Craig Larman. Bem, o padrão criador tem por objetivo nos ajudar a decidir quem deve, basicamente, dar um new numa determinada classe. É uma das operações mais comuns que a gente faz. Quem deve criar um objeto de uma determinada classe. Dar um new numa determinada classe é criar um objeto de uma determinada classe. Pode parecer bobagem, mas lembrem, se vocês forem projetistas, estiverem projetando soluções, possivelmente vocês vão fazer um diagrama de sequência. Lá naquele diagrama de sequência, você vai ter que dizer quem vai criar quem. E os programadores vão ter que obedecer você, não é incrível? Então vamos logo aos critérios. Eu vou dizer os critérios do autor para uma classe B ser criadora ou uma potencial criadora de um objeto da classe A. E depois, como eu sou um cara chato, eu vou dizer os meus critérios. Então vamos lá. Uma classe B deve ser criadora de uma classe A, segundo o Craig Larman, se instâncias da classe B contém, por agregação, por composição, instâncias da classe A. Instâncias de B salvam instâncias, gravam, salvam instâncias da classe A. Instâncias de B usam instâncias de A. E no texto original ele usa um advérbio para esse usam, que é closely, em inglês, que daria algum grau de intimidade nesse usar. E eu, francamente, não sei como isso se traduz em código. Se usa, está acoplado, acabou essa história. Se usa, se chama só um método de... Se uma instância de B chama apenas um método de A, usa o método de A, está acoplado e acabou essa conversa. É possível que esse advérbio que indica proximidade, né, intimidade, digamos assim, queira dizer que usa muitos métodos. Se uma instância de B usa muitos métodos da classe de uma instância de A, então ela tem uma relação mais íntima com A, um potencial criador de A. Pode ser nesse sentido. E por fim, se instâncias de B têm as informações necessárias para a criação de uma instância de A. Vejam, esse derradeiro eu acho que é até o mais importante de todos. Aqueles outros três, para mim, eu leio, veja, eu sou só eu, né? Craig Larman é um cara reconhecido na engenharia de software. Mas eu entendo como se esses três querem dizer a mesma coisa. Se já existe uma dependência da classe B em relação à classe A, ela é uma potencial criadora, porque você não vai aumentar a dependência do teu sistema. Porque já existe uma agregação, porque se B usa o método de A, porque B já existe um acoplamento e por aí vai. Então esses três, no final das contas, aqueles três primeiros querem dizer que se existe já existe um acoplamento entre B e A, o B é um potencial criador de A. E aí esse quarto surgiria meio que como um critério de desempate, porque A pode ter dependência com várias outras classes, mas aquela classe que tem as informações necessárias para a criação de A, aí realmente é um grande candidato a criar um objeto de A. Então esse é o padrão fundamental criador. Lembrando que esse é o padrão GRASP criador. Existem outros padrões de criação, Factory Method, existem as próprias fábricas, a gente vai ver isso oportunamente. São padrões mesmo, são padrões mais elaborados. Isso aí é simplesmente para a gente decidir quem dá um new, né, numa classe. Nosso outro padrão do vídeo é o controlador. O controlador basicamente é o cara que faz o meio de campo entre a interface com o usuário e os objetos do negócio. Então a gente precisa traduzir aqueles eventos que acontecem na interface com o usuário. A gente tem um caso de uso de cadastrar um funcionário. Alguém vai apertar um botão inserir e alguém precisa ser o responsável por coletar todos esses dados, essencialmente uma ruma de número, uma ruma de string, né? Transformar isso em uma chamada a um objeto do negócio para que a lógica do negócio seja efetivamente feita, para que o cadastro seja efetivamente executado. Então o controlador é uma espécie de cafetão, ele faz o meio de campo entre esses dois entes, interface gráfica com o usuário e a lógica do negócio. Normalmente a gente faz um controlador
por caso de uso. Então, no caso de uso, a gente vai ter normalmente vai ter várias operações, vai ter inserir alguma coisa, alterar, deletar, pesquisar. A gente faz um controlador que é capaz de traduzir todos esses eventos da interface gráfica em chamadas a objetos do negócio que executam a lógica propriamente dita. Vejam, a responsabilidade primordial de um controlador é essa. Eu vou pegar o mundo da interface gráfica, ela vai ter um bocado de string de data de número. Ele vai pegar essa ruma de string de data de número, então ele vai ser um grande candidato a ser um criador de objetos, de alguns objetos de negócio, né? Porque ele vai ter informações necessárias para criar esses objetos de negócio. E, obviamente, fazer as chamadas corretas. Então, essa é a função primordial. Há quem diga, né, em fóruns de internet, em uma outra publicação, sites, que os controladores também devem decidir sobre a navegação, sobre para onde o sistema vai em seguida. Alguns frameworks web, o controlador ele decide isso também. Ele faz a tradução dos eventos em chamadas de negócio e ele decide para onde o sistema deve ir em seguida, que página deve ser exibida e por aí vai. Não tem controlador só em sistema desktop, não. Tem controlador em sistemas web, tem controlador em tudo quanto é sistema. Porque todo sistema tem interface gráfica, todo sistema tem lógica do negócio. Mas como a programação, assim como o Brasil, não é para amadores, há quem diga também que uma classe ela deve ter uma única responsabilidade. É o pessoal do padrão Solid, um dos princípios sólidos, desculpa, não são padrões. Um desses princípios aí, ele diz que é o S justamente, é o padrão da Single Responsibility. Pô, meu inglês está foda. Mas é o padrão é o princípio que diz que uma classe deve ter uma única responsabilidade. Então, quem está certo? Ninguém e todo mundo. Vocês vão ter que decidir quando vocês fizerem os sistemas de vocês. Quando vocês projetarem os sistemas de vocês. Isso lembrem que a gente está falando aqui para projetistas. E o que acontece na prática, pessoal, falando assim por experiência, não estou dizendo que vocês venham a fazer isso, mas é que a gente acaba muitas vezes misturando a interface gráfica com o usuário com o próprio controlador. Porque ele precisa ouvir, né? Já é um outro padrão, observa, ele precisa ouvir eventos da interface gráfica, então ele já tem que seguir um outro padrão, que é o observador, precisa reagir a eventos da interface gráfica. E aí, normalmente é muito conveniente a gente colocar ele já tendo acesso a a todas as informações, acesso direto a todas as informações da interface gráfica. Então é comum fazer isso. Não é o recomendado, mas é comum a gente fazer isso. Veja, a atividade do Android, o Activity do Android é meio que um controlador e interface gráfica junto. Apesar da interface gráfica do Android estar lá no arquivo XML, mas é feita uma representação objeto, arquivo XML não dá interface gráfica, né? Não no Android. É feito um arquivo, é feito uma representação objeto daquilo e a atividade tem acesso a todos esses, ela tem acesso a todos esses objetos de interface gráfica, né? Mas ao mesmo tempo ela tem função de controlador porque é a atividade quem reage aos eventos desses elementos da interface gráfica. E ela também decide da navegação, é a atividade quem decide da navegação. Então, no mundo real, a gente acaba misturando mesmo. Veja, a gente está falando de um sistema operacional para dispositivos móveis, provavelmente o sistema operacional mais usado no mundo para dispositivos móveis. Então, a gente acaba misturando mesmo esses conceitos na prática. Então, às vezes a gente só tem que tomar cuidado para não botar lógica de negócio dentro de um controlador que está misturado com a interface gráfica e realmente acanalha tudo. A gente tem que ter em mente que o controlador, a função primordial dele é realmente fazer esse meio de campo, é realmente mapear essas informações da interface gráfica e transformá-las em chamadas de negócio. Mas, na prática, as pessoas acabam fazendo um pouco a mais. É razoavelmente comum também que alguns objetos de negócio, principalmente os objetos de negócio que refletem as informações que foram preenchidas pelo usuário, eles sejam preenchidos automaticamente. Isso acontece muito em alguns frameworks web, né? Então tem algum formulário de cadastro de cliente, de funcionário, ele já cria um objeto cliente ou funcionário a partir dos dados do formulário e o controlador já recebe esse objeto pronto. Mas ainda assim ele vai ter que decidir qual é a chamada de negócio que tem que ser feita, tá certo?
próprio Android tem mecanismos para que esse preenchimento se dê de forma automática e seja passado para a atividade. Enfim, por fim, pode parecer o controlador um padrãozinho meio bobo, simplesmente fazer, reagir a esses eventos e traduzi-los em chamadas de negócio, mas a coisa pode ficar bem complexa. E a gente tem que tomar cuidado para que esse controlador não entre lógica de negócio nesse controlador, para que não entre coisas realmente que estão muito fora das habilidades naturais dele, digamos assim. Vamos lembrar sempre, fazer o meio de campo, traduzir eventos da interface gráfica em chamadas do negócio, em algumas vezes decidir qual é a próxima, decidir sobre a navegabilidade, ou seja, decidir qual é a próxima tela a ser exibida. E é isso, por hoje é só, crianças.